Relatório final, Comissão Parlamentar de Inquérito, Serviços. Coloco em único turno de discussão o relatório proferido aí pela CPI relacionado aos serviços municipais. Senhor Estão com a presidente. palavra os senhores vereadores. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a leitura do relatório, porque as pessoas que estão assistindo a reunião não vão entender o que a gente está votando aqui. Gostaria de pedir na íntegra a leitura desse relatório, Vossa Excelência, porque nós vamos votar uma coisa que a comunidade não vai estar nem sabendo o que está acontecendo realmente aqui. Então, mas vai ser votado hoje, então eu peço a leitura, senhor presidente. Bom, já foi lido, né? Mas se o vereador opta por ler, nós lemos de novo. Em 7 de fevereiro de 2022, o vereador Domingos Cândido de Oliveira Ramos, acompanhado dos vereadores José Ivancheche, Elton Jacubic e Edivaldo Jacinto Hipólito, solicitaram a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar a existência de pagamentos realizados a munícipes sem prestação de serviço correspondentes. O pedido foi instruído com a resposta do senhor prefeito municipal ao pedido de informação 08 de 2021, que solicitou informações sobre os serviços prestados pelo senhor Júlio de Lara ao município. Na oportunidade, o senhor prefeito informou que o munícipe não prestou qualquer serviço, tendo recebido valores para ressarcimentos relativos a gastos com tratamento de saúde. O senhor prefeito municipal atribuiu à funcionária Priscila de Souza Rutisque Goulart dos Santos o equívoco pelo pagamento, informando que a funcionária teria lavrado equivocadamente o recibo na forma de serviços prestados. Informou ainda que houve a devolução dos valores aos cofres públicos. O pedido de informação também solicitava o envio de todos os pagamentos realizados a pessoas físicas sem procedimento licitatório ou sem dispensa de licitação. Tal item não foi respondido. Na sessão ordinária de 7 de fevereiro de 2022, o pedido foi aceito pelo plenário, tendo o senhor presidente aberto prazo para indicação dos membros da comissão. Em 17 de fevereiro de 2022, a portaria 04 de 2022 foi publicada, nomeando os senhores vereadores José Ivancheche, Domingos Cândido de Oliveira Ramos e João Michel Ortiz como membros. O senhor prefeito constituiu advogado para acompanhamento do procedimento. Em 14 de março de 2022, a comissão se reuniu pela primeira vez, tendo eleito o senhor José Ivancheche para a presidência, o senhor Domingos Cândido de Oliveira Ramos para relatoria. Após a comissão aprovou solicitação ao senhor secretário de Transportes, Obras e Serviços Urbanos, senhor Valdomiro Ortiz, para que apresentasse relação contendo todos os munícipes que prestaram serviço com pagamentos direto para a secretaria. O pedido foi respondido com as informações solicitadas, justificando a contratação na existência de necessidade temporária e excepcional, como construção de pontes, iluminação pública, calçamento, muros, dentre outros serviços relacionados. Em 25 de abril de 2022, a comissão se reuniu novamente, aprovando a tomada da oitiva de testemunhas, a solicitação ao executivo da documentação comprobatória do ressarcimento e a solicitação à Secretaria de Saúde para que informasse sobre eventuais gastos de saúde relativos ao senhor Júlio de Lara. Na data
Frazada 10 de maio de 2022, a comissão reuniu-se novamente. As testemunhas foram ouvidas, com exceção do senhor Júlio de Lara, que, mesmo devidamente comunicado, não compareceu nesta Casa de Leis, recusando-se a exarar seu ciente. A documentação solicitada não foi enviada à Câmara Municipal. As oitivas foram poucos produtivas, tendo em vista que o senhor Joelson Veiga negou-se a prestar qualquer informação à Câmara Municipal, bem como a senhora Ângela Márcia, a senhora Inês, também não soube informar sobre os assuntos perguntados. A funcionária Priscila informou que fez os recibos na forma expressamente solicitada pelo prefeito e que não conversou com ninguém sobre o pedido de informações encaminhado pela Câmara Municipal. A senhora Simone, responsável pelo controle interno, informou ter alertado o senhor prefeito tanto verbalmente quanto por escrito em relação às contratações. Na mesma data, após a oitiva das testemunhas, o senhor prefeito municipal apresentou razões e documentos. Em suas razões, alega que instituiu sindicância para apurar as denúncias e que as contratações foram realizadas sem concurso público em função da proibição constante na Lei Complementar 173 de 2020 e da autorização constante no artigo 37, 9º da Constituição Federal 88. Além disso, informa que todas as pessoas mencionadas efetivamente prestaram serviço ao município, com exceção do senhor Júlio de Lara, que restituiu os valores informando que a irregularidade teria sido sanada na data da sua ocorrência, sem danos para horário, juntou documentos. O senhor Júlio de Lara, na sindicância realizada pelo Executivo, confirma que solicitou ajuda ao senhor prefeito para custear despesas com gastos de saúde de sua esposa, tendo recebido o valor em 3 vezes, sendo posteriormente procurado pelo prefeito e informado que os valores deveriam ser restituídos. Da conclusão, da análise de toda a documentação apresentada e dos depoimentos, conclui-se pela existência de uma série de irregularidades a serem apontadas. Em primeiro lugar, observa-se que o senhor prefeito municipal não respondeu adequadamente aos pedidos de informação formulado pelo vereador Domingos, tendo em vista que não apresentou o relatório contendo todos os pagamentos efetuados a pessoas físicas até o momento do pedido de informações. Tal proceder dificulta o trabalho da fiscalização da Câmara Municipal, vez que podem existir muitos munícipes na mesma situação, tendo o senhor prefeito municipal ocultado tal informação. Em relação ao pagamento efetuado ao senhor Júlio de Lara, tem-se que se deu de forma irregular. Observa-se que houve a lavratura de 3 recibos assinados pelo senhor Júlio de Lara, nos quais constavam a declaração de que os valores eram recebidos em contrapartida a serviços prestados juntos à Secretaria de Obras. Dessa forma, observa-se que tanto quem ordenou a lavratura
do recibo quanto o senhor Júlio prestaram informações falsas por 3 vezes com a intenção de direcionar recursos públicos ao senhor Júlio de Lara, sem qualquer contrapartida deste para a administração. O pagamento em 3 vezes faz com que os valores não destoem dos valores recebidos pelos contratados, que efetivamente trabalharam, talvez em uma tentativa de camuflar os pagamentos. A alegação de que os valores seriam para custear tratamento de saúde não acusa o gestor da irregularidade. Não excusa o gestor da irregularidade, tendo em vista que, após o envio do ofício à Secretaria de Saúde e oitiva da secretária de Saúde, à época, senhora Inês Gonçalves de Abreu, não foi localizada qualquer informação relativa aos gastos de saúde do senhor Júlio de Lara, apesar de amplamente oportunizada a explanação sobre o destino dos valores. Não foram oferecidas respostas satisfatórias, ainda que existam tais despesas. Não há permissivo legal para reembolso de despesas médicas ao município. Apontamentos. Também que os valores somente foram restituídos ao erário após o protocolo do pedido de informação pelo Legislativo, o que corrobora com a tese de que os valores foram deliberadamente desviados e ressarcidos após a publicação do ato. Outro ponto grave é a afirmação de a funcionária Priscila de Souza seria a responsável pelos pagamentos equivocados. Nos recibos constava a informação de que o senhor Júlio havia prestado os serviços e, apesar da servidora informar que foi constatada a existência de um equívoco por parte da administração, em momento algum a servidora assumiu a responsabilidade pela falha, informando que apenas fez o que foi solicitado pelo senhor prefeito. Em relação à contratação de trabalhadores esporádicos sem concurso e sem licitação, observa-se flagrante ofensa aos princípios constitucionais e normas de direito administrativo. Em primeiro lugar, há que se observar que diversos prestadores de serviço estão recebendo regular e mensalmente do município, o que caracteriza contratação sem concurso público ou qualquer tipo de processo seletivo. Não consta ainda informações sobre o recolhimento de impostos e verbas trabalhistas. A proibição de realização de concurso público descrita na Lei Complementar 173 tem justamente a intenção de evitar o aumento dos gastos públicos, não autorizando a para contratação de servidores sem concurso. Em relação à autorização existente no artigo 37, 9º da Constituição Federal 88, tem-se que a necessidade excepcional é aquela imprevisível, o que não é o caso das atividades prestadas, vez que ordinariamente administrações. Em relação à sindicância instaurada pelo senhor prefeito, observa-se que o presidente Márcio Bonfim e o membro Josias Ferreira de Lima são ocupantes de cargos comissionados.
não gozando da imparcialidade necessária, e todas as pessoas ouvidas possuem interesses pessoais diretos na apuração dos fatos, o que deixa dúvidas sobre a lisura do procedimento. Das recomendações, requerimentos. Ante todo o exposto requer: 1. Seja os autos encaminhados ao Ministério Público para apuração de eventual prática de ato de improbabilidade administrativa consistente em: a. Negar publicidade aos atos de executivo ao não responder o item 3 do pedido de informação 08 de 2021. Destinar R$ 5.000 ao senhor Júlio de Lara de forma irregular. Contratar servidores sem licitação. Concurso público. D. Além disso, as condutas narradas devem ser apuradas criminalmente, especialmente em relação à lavratura de recibos contendo informações falsas ou recebimentos dos valores, a atribuição de erro à funcionária Priscila e possível crime de falso testemunho das testemunhas que negaram-se a prestar informações. Seja informado ao Ministério Público do Trabalho sobre a forma de contratação das pessoas citadas no relatório apresentado pelo senhor Secretário de Transportes, Obras e Serviços Urbanos. Seja informado ao TCE o ressarcimento ao erário mediante anulação de empenho e a contratação de servidores na forma descrita. É o relatório. Mato Rico, 30 de maio de 2022. Domingos Cândido de Oliveira Ramos, relator. Agora sim, coloco em único turno de discussão o relatório referente às prestações de serviços da CPI proferido por esta Casa de Leis. Estão com a palavra os senhores vereadores. Permissão da palavra, senhor presidente. Está com a palavra o vereador senhor Edivaldo. Então, eu queria manifestar, né, meu voto, né, aqui nessa tribuna. Tem estudado bastante esse relatório final, né, dessa CPI, tendo em vista, a gente tem visto aí, tem conversado com bastante de pessoa, né, e eu tendo estudado com carinho, né, e visto, e não posso me equivocar aqui nessa questão, em questão onde, se nós votar esse relatório aqui, onde essas pessoas que prestam serviço, claro, pela cooperativa, mas sim, seria amanhã, estão todo mundo despedido, né, e já faz três mandatos que estou aqui nessa casa, né, e não posso ser, tipo assim, covarde, né, por minha culpa, amanhã pagar o preço, sair na rua aí, que eu sou culpado, né, por isso. Então, assim, quero manifestar, né, meu voto, que hoje é contrário a esse relatório, tanto esse quanto o outro depois, né, então, quero deixar meu voto já ao contrário. Isso aí, senhor presidente. Continua livre a palavra aos senhores vereadores. Permissão da palavra, senhor presidente. Está com a palavra o vereador senhor Marcelo. Primeiramente, quero colocar aqui, para iniciar minha fala já, o vereador que me antecedeu, o senhor Edivaldo, foi muito preciso na colocação de suas palavras, quando ele já vê a possibilidade de esse relatório vir prejudicar as pessoas. Nós, como políticos, temos o dever e a obrigação de fiscalizar todo e qualquer ato público, mas não podemos agir aqui nesta casa
para prejudicar o bem maior do nosso município, que são os funcionários, que levantam todo dia 7 horas da manhã para estar 8 horas da manhã, 7h30, pegando no batente, para estar desenvolvendo um bom trabalho do nosso município. Que um trabalho só é realizado porque ele é executado por pessoas competentes e que fazem a diferença no nosso município. Muitas vezes o prefeito ele leva o crédito pelo bom trabalho, mas quem faz e quem executa é os funcionários dos nossos municípios. Então, nós não temos direito de prejudicar nenhum desses funcionários aqui, votando um relatório que vai mandar pessoas do quadro de funcionário responder no Ministério Público e no Tribunal de Contas do Paraná. Ah, mas você está falando errado. Não, não estou falando errado. Está aqui, item 2. Seja informado ao Ministério Público do Trabalho sobre a forma de contratação das pessoas citadas no relatório, apresentado pela Secretaria de Transporte e Obras Urbanos. Seja informado ao Tribunal de Contas o ressarcimento ao erário mediante anulação e empenho das contratações de servidores nas formas descritas. Então está aqui, o relatório fala isso aqui. Também o relatório já cita, nós temos a lei 173 de 2020, o decreto que foi da pandemia, e também o decreto federal, onde viabilizava os municípios de fazer concurso público e o município não podia andar sem funcionário. O senhor prefeito entrou, contratou, o trabalho aconteceu, está aí para a comunidade ver a fórmula que aconteceu o trabalho, muitas e muitas obras aconteceram em nosso município. Então, nós não podemos aqui hoje cometer essa injustiça, principalmente com funcionários dos nossos municípios, com pessoas contratadas que estão ganhando o pão de cada dia aqui para suas famílias, para amanhã muitas terem que deixar os seus trabalhos. Então, baseado nisso, eu já deixo aqui meu voto contrário a esse relator. Muito obrigado, senhor presidente. Esse relatório. Continua livre a palavra aos senhores vereadores. Permissão da palavra, senhor presidente. Está com a palavra o vereador senhor Vanderlei. Bem, como já me antecederam aqui os dois vereadores, Divaldo e Marcelo, eu também acompanho eles. Deixo o meu parecer aqui contrário a esse relatório, porque é uma grande injustiça que nós vamos fazer com os funcionários que estão aí trabalhando dia a dia no município, onde estão aí recebendo o seu salário, tendo todo final de mês aí o dinheirinho para pagar o mercado, para pagar a luz, para pagar a água. Agora seria uma grande injustiça nós vir aqui hoje e votar favorável para amanhã mandar esse povo embora. Então não devemos fazer isso. Eu deixo o meu parecer aqui contrário a esse relatório. Permissão da palavra, senhor presidente. Está com a palavra o vereador senhor Domingos. Quero dizer que eu sou a favor desse relatório, votando a favor, não por causa dos funcionários, né, de quem está trabalhando. Sou bastante a favor desse povo. O que eu sou contrário é o prefeito tá dando dinheiro aí para que nem esse funcionário que não trabalhou nem um dia e que recebeu aí, teve meio de R$2.000 por mês. Então eu sou favorável a esse relatório e quero dizer ao senhor prefeito, se ele quiser dar dinheiro, que dedo dele, não do povo. Né? Então sou totalmente a favor. Muito obrigado, senhor presidente. Continua livre a palavra aos senhores vereadores. Com permissão da palavra, senhor presidente. Está com a palavra o vereador senhor João. Que nem os nobres colegas vereadores intercederam sua palavra, né? Eu também sou contrário, né, esse relatório, porque eu acho que nós temos que estar do lado do povo que precisa trabalhar. Eu acho assim, não adianta nós sacrificar às vezes um funcionário ou quem precisa trabalhar. Às vezes as pessoas vão ficar aí descontente, vai até abandonar nosso município. Nós precisamos de gente no nosso município, não para mandar a gente embora. Nós precisamos de gente, nós precisamos trazer gente para o nosso município, que o nosso município é um município ordeiro e acolhedor. Então, eu sou os contrários desse relatório. Continua livre a palavra aos senhores vereadores. Permissão da palavra, senhor presidente. Está com a palavra o vereador senhor José. Então, como os nobres colegas já nos antecederam, favor e contrário, digamos, esta Casa de Leis é para fiscalizar o poder público, né?
Estamos aqui representando os eleitores, representando a população matorriquense. Não estamos aqui para ser conivente com erros da administração, sendo esta ou outras. Entendo a fala dos nobres colegas vereadores sobre a dispensa de funcionários. Hora nenhuma está se falando aqui que é para dispensar. Foi falado nesse relatório que existiu contratações irregulares, existe contratação irregular. Não somos contra pessoas que trabalham, e sim somos a favor de que tenha todos os direitos que um trabalhador necessita, que ele receba, vamos falar assim, como se deve um trabalhador, tendo direito a 13º, a férias, a INSS, porque hoje esses funcionários são trabalhadores, prestam serviços, e se hoje eles precisarem, por um acidente, por uma coisa, se afastar do serviço, quem que vai manter esses funcionários legalmente na casa, recebendo o salário? Da forma que está contratado, nós não somos contra vocês trabalharem, nós queremos que vocês sejam contratados da maneira legal, que vocês tenham todos os direitos que todos os trabalhadores têm. Todo concursado adora ter os seus direitos adquiridos, inclusive de não ser mandado embora, sem ter uma justa causa. Receber no final do ano 13º, ter direito a férias, ter direito ao quinquênio, que é as férias de 3 meses a cada 5 anos, e ter os seus méritos. Isso, vocês que estão trabalhando hoje, vocês não têm esse direito. Eles podem até pagar vocês, mas vocês estão pagando, vocês estão recebendo errado. Vocês não têm direito. O concurso público, ele vem para te dar estabilidade, e todos têm direito a participar. Como o nobre colega Marcelo falou, todos são competentes, então tem capacidade de passar num concurso. Não precisa ficar trabalhando aí na diária, trabalhando de diarista, e sim ser concursado, ter seus direitos adquiridos neste município. O prefeito não pode manter vocês do jeito que está mantendo. Isso aí é até, vamos falar assim, é uma maneira de manter vocês ligados a ele, vocês ter obrigação com ele. O concursado, ele não tem obrigação com o chefe, pois ele passa no concurso por méritos. Esse relatório fala que se pagou para o senhor Júlio de Lara irregularmente R$5.000, 3 recibos mensais. Como que você comete um erro, nobres colegas vereadores, 3 meses seguidos? Como que você elabora 3 recibos da mesma forma irregular? Como que é feito o pagamento? Fizemos essas perguntas. A gente sabe, quem conhece como é feito o pagamento numa prefeitura, sabe que não passa na mão de um só. Passa na mão de várias pessoas, e atestado pelo chefe do departamento, no caso era de transportes, né, de obras e transportes, e pelo senhor prefeito. Então, não pode a gente ter desse jeito. Só foi devolvido depois que teve o pedido de informação. Se não tivesse feito o pedido de informação por esta casa, pelo nobre colega Domingos, teria ficado quieto, esses 5.000 teria ido lá, né, não teria devolvido até hoje. E também a questão de falar que a funcionária cometeu equívocos. A gente fala, o funcionário sozinho, ele tem supervisor, ele tem várias pessoas que passam por esse processo. Então não tem como ter cometido 3 meses seguidos a mesma falha. Se tivessem respondido o pedido de informação, nobres colegas, adequadamente, não teria aberto o CPI, não teria tido tudo esse desgaste que teve entre os nobres colegas e também a população. Se o senhor prefeito tivesse tido o mínimo de respeito com esta Casa de Leis, informado corretamente, falado lá no começo, não, de fato pagamos errado,
né, já vamos corrigir e vamos devolver o dinheiro. Talvez teria resolvido aí, mas não, ele quis mudar, ele quis camuflar. Os nobres colegas batem muito no sentido da questão de mandar o funcionário embora. Mas antes de ter qualquer desfecho nesta CPI, o senhor prefeito contratou um advogado, o senhor Cláudio Arruda, para defender ele. E os nobres colegas vereadores aqui que são contrários, eles deram procuração a esse senhor para representar eles na CPI. A imparcialidade dos nobres colegas. Então eles já tinham opinião formada, já vieram junto com o prefeito, em vez de fiscalizar junto com esta Casa de Leis. Agora é muito fácil querer jogar nas costas, né, dos nobres colegas que exerceram a função de vereador. Isso é função do vereador. Bonito que o senhor Vanderlei falou ali, a função do vereador é fiscalizar. Não é andar junto com as coisas erradas. Nós somos vereadores aqui e temos falado sim para as coisas certas, não para as coisas erradas. Isso é ser vereador. Não é ser parcial. Né? Meu voto é favorável. Continua a livre a palavra aos senhores vereadores. Também gostaria de colocar a minha opinião com relação a esse relatório. Ouvi atentamente todos os nobres colegas vereadores, cada um tem o seu direito de pensar e de falar aquilo que pensa. Eu também gostaria de deixar aqui o meu posicionamento com relação a isso. Algumas informações que não são totalmente fundadas, que a gente ouviu aí sendo proferido por alguns dos nobres colegas, a meu ver, e que eu preciso deixar meu ponto de vista com relação a isso. Nós precisamos entender que a administração pública, ela não é igual a um bar. Embora está sendo uma prática muito grande dessa administração de ser igual a um bar. O jeito de negociar em um bar é diferente. Lá você chega, nós chegamos, compramos um copo de pinga, tomamos e depois vamos pagar. A administração pública, infelizmente, talvez, eu falo infelizmente, porque talvez às vezes a burocracia atrapalha bastante, não é assim. Tem toda uma legalidade, tem todo um planejamento, tem todo um rito para chegar na compra. Infelizmente, não é igual a um bar que faz o que quer. E é assim que está sendo agido pelo nosso gestor nos últimos tempos, infelizmente. Nós precisamos entender que nós estamos aqui enquanto vereador, prefeito enquanto prefeito, e tem a responsabilidade, temos as responsabilidades, os dois poderes, tanto o legislativo quanto o executivo, de prezar pelo menos por tantas coisas, mas por duas coisas de modo muito especial: a legalidade e a moralidade da situação. Algumas coisas podem ser até moral, mas não é legal. E infelizmente, eu digo infelizmente, porque às vezes deixamos de fazer alguma coisa que pode até ser bom para as pessoas no momento, mas a legalidade pegará depois e vai fazer com que essas pessoas sejam prejudicadas lá no futuro. Isso é muito comum na administração pública. Alguma coisa que é benéfica no momento, mas depois, queira nós, vereador, ou não queira, os órgãos de controle estão de olho e vão fazer com que essas pessoas respondam no futuro. Tenho o meu exemplo para deixar muito mais claro, muito claro essa situação. Que é algo mais moral do que eu fiz, e hoje a justiça tenta me incriminar por algo moral que eu fiz, mas entendem eles que não é legal. Isso, perto de um monte de coisa que está acontecendo hoje no nosso município, que vai complicar muitas pessoas lá no futuro. Então, nós precisamos entender essa situação. E temos que zelar pelas duas coisas, a legalidade e a moralidade. Pode ser moral em algumas situações, as pessoas precisam de alguns benefícios, sim, mas pegará eles e a administração, e também nós podemos responder, porque nós ganhamos muito bem por fazer essa fiscalização e ajudar o prefeito a abrir o olho dele muitas vezes, poderemos ser responsabilizados também se nós não fizer a nossa parte num período aí muito curto. Muitas pessoas que poderão estar envolvidas nessa situação, se nós ficarmos pensando apenas em beneficiar no
no presente, mas que no futuro, num futuro muito próximo, poderão estar sendo prejudicados. Em alguns fatos há uma certa moralidade, em outros fatos, com certeza, nesse que foi identificado, e poderá ter outros, porque onde teve um, certamente poderá ter outros fatos, essa é a nossa preocupação, não há nem moralidade e nem legalidade. Tudo isso foi gerado, como disse o nobre colega José, por falta de informação, por falta de respeito a essa casa. Pedimos informações, sabemos de algumas coisas erradas e vem para cá tudo incompleta. E é isso que aconteceu mais uma vez. Uma pessoa do município recebe um valor indevido, pedimos informação, não respondem, depois mentem, digamos assim, que é o tal funcionário que errou, que se equivocou. A gente ouve esse funcionário, não é essa a realidade. As pessoas pelas quais poderiam explicar totalmente o que é que de fato aconteceu, nos casos dos dois secretários, que um se reservou do direito de ficar calado e outra disse que não sabia do fato em que o prefeito informou para nós que tinha sido gasto, a fonte que tinha sido gasto o recurso, o dinheiro que foi passado para esse cidadão. Então, há muita inconsistência nas provas que trouxeram até nós. Então, eu quero deixar bem claro aqui, ninguém é contra a contratação, ninguém é contra trabalhador nenhum. Nós somos contra a forma que está sendo feito, a forma que está sendo contratado, a forma que essas pessoas estão se esforçando bastante, dando duro no trabalho e poderão ainda ser prejudicadas por isso, por uma forma errada de ser contratado. Então, todos nós sabemos que precisamos de mão de obra, precisamos de trabalhadores, mas a forma com que está sendo usada, para contratar essas pessoas é que está sendo errada. Então, e esses trabalhadores não têm culpa nenhuma. Eles não são vereadores, eles não são prefeitos, eles não são secretários, para saber qual que é a forma que eles têm que trabalhar. Eles sabem, a única coisa que eles precisam do seu dinheiro para manter a sua família, para os seus bens e tudo mais. A forma quem tem que dar é quem está no poder. Nós é que temos que talvez indicar, como é isso que nós estamos fazendo, e quem está dando, o ordenador da despesa é que tem que saber a forma para não se prejudicar e não também prejudicar as pessoas que estão dando duro e que poderão, a qualquer momento, estar respondendo por isso. Queira nós, vereadores, queira o prefeito, queira os secretários do Mato Rico ou não. É lei, e a lei, infelizmente, porque algumas leis pegam, às vezes, meio pesado, tem que ser cumprida. Ou nós cumprimos uma lei, ou nós temos que fazer, quem sabe, uma lei para nós, uma constituição para o Mato Rico. O que não é capaz, o que não é possível nós fazer. Ouvi aqui a preocupação em trazer pessoas de fora, trazer gente para o Mato Rico. É claro que nós precisamos fazer isso, mas o que está aqui em jogo é a forma, é a condição, é o jeito de fazer isso que está sendo de forma totalmente irregular, ao arrepio da lei. Inclusive temos, talvez o senhor prefeito, e hoje talvez eu entenda que tem mais gente que pensa da mesma forma, mas eu achava que até hoje talvez seria só o prefeito que pensasse dessa forma. Porque conforme nós ouvimos nas oitivas da CPI, todo mundo já falou para ele que é ao contrário. Os procuradores jurídicos da prefeitura já falou que não pode. Os procuradores, aqueles que são responsáveis pelo bom andamento do município, já falaram para ele que não pode fazer isso. O controle interno dele já falou que não pode fazer isso, disse na oitiva, não pode. As secretárias falaram para ele, não pode. E ele só teimando ao contrário, né? E que eu achava até que inclusive era só ele que pensava dessa forma. Então, nós precisamos ter muita atenção naquilo que fazemos para não prejudicar as pessoas lá no futuro, para não prejudicar até o próprio município. Falei que nosso município caminha a passos largos para uma desestabilidade jurídica muito grande e talvez está muito próximo disso chegar. Nós precisamos fiscalizar, nós precisamos ter preocupação com tudo isso. O nobre colega Edivaldo falou aí dos contratados pela cooperativa. Quero dizer que não faz esse relatório, não tem nada a ver com os contratados via outros órgãos ou outras instituições, não tem nada a ver com os contratados pela cooperativa, né? Esse aqui não tem nada a ver com relação a isso. É uma empresa que foi contratado, né? Não sei se tem ou não tem algum deslizes jurídico lá também, mas não se fala nisso aí. Então, quem está aí de outra forma sendo contratado não tem nada a ver com esse relatório que aqui está, né?
outras situações ainda muito pior ainda, né? Então a inconsistência das informações que chegam para nós, né, as mentiras e desmentiras que foram feitas nas oitivas das pessoas que vieram para cá, é o que originou tudo isso. E tudo isso se originou exatamente como disse o nobre colega Domingos. Tudo isso nasceu porque foi descoberto que tinha uma pessoa que trabalhava, ou melhor, que recebia sem trabalhar. Pessoas que recebiam o seu vencimento e que não trabalhavam. E com certeza poderá ter outras pessoas. Isso é o que nós estamos muito preocupados. Não estamos preocupados com aquele que está trabalhando, que está dando duro, que está recebendo seu trabalho, seu salário digno. Estamos preocupados com esses que não trabalham, portanto, recebem o seu salário no final do mês. Essa é a preocupação maior. E por isso, esse relatório, e por isso não estamos fazendo nada demais. Não estamos inventando roda nenhuma. Estamos simplesmente rodando a roda que já existe. E a roda da lei, que queiramos ou não queiramos, nós precisamos cumprir esses mandamentos. Fazemos parte do legislativo. Essa casa chama-se Casa de Leis. E nós precisamos prezar pela legalidade, prezar pelas coisas certas. Estamos aqui como fiscalizador e precisamos cumprir o nosso papel, dando a nossa opinião, falando o que pode, o que não pode fazer ao nosso ver. E é isso que nós entendemos. Infelizmente, temos uma lei para cumprir, não é nós que faremos a nossa lei do Mato Rico, infelizmente. Temos que cumprir a lei que a legislação nos impõe. E assim eu coloco em único turno de votação o relatório referente à prestação de serviço pelo município de Mato Rico. Os favoráveis ao relatório permaneçam como estão, os contrários levantem-se. O relatório foi reprovado por maioria de votos. Solicito ao senhor secretário a continuação da matéria em pauta. Não sei se há necessidade de ler todo ele. Relatório final, Comissão Parlamentar de Inquérito Combustíveis. Em 7 de fevereiro de 2022, o vereador Edivaldo Jacinto Hipólito, acompanhado dos vereadores José Ivancheche, Elton Jacubic e Domingos Cândido Oliveira Ramos, solicitaram a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar a existência de direcionamento na contratação de empresa para fornecimento de combustíveis. O pedido foi instruído com o edital de licitação, onde consta a necessidade da empresa possuir bomba de abastecimento no município e com a ajuda e com a juntada de nota fiscal no valor de R$ 22.511,35, muito superior ao habitual. Na sessão ordinária de 7 de fevereiro de 2022, o pedido foi aceito pelo plenário, tendo o senhor presidente aberto prazo para indicação dos membros da comissão. Em 17 de fevereiro de 2022, a portaria 03 de 2022 foi publicada, nomeando os senhores vereadores José Ivancheche, Edivaldo Jacinto Hipólito e Marcelo Hack como membros. O senhor prefeito constituiu advogado para acompanhamento do procedimento. Em 14 de março de 2022, a comissão se reuniu pela primeira vez, tendo eleito o senhor Edivaldo Jacinto Hipólito para a presidência, o senhor José Ivancheche para a relatoria. Após a comissão, aprovou solicitação ao senhor secretário de Transporte, Obras e Serviços Urbanos, senhor Valdomiro Ortiz, para que apresentasse relação contendo os veículos abastecidos, e a Odair Dal Santo ME, para que apresentasse relatórios fiscais de entrada e saída de diesel. Os pedidos foram respondidos. Na data aprazada 9 de maio de 2022, a comissão reuniu-se novamente
As testemunhas foram ouvidas e a documentação solicitada para envio à Câmara Municipal. O senhor Odair Dal Santo informou sobre o desconhecimento da frota municipal no início dos abastecimentos e sobre a existência de abastecimento em tambores para veículos que encontravam-se distante da sede. O abastecimento em tambores foi confirmado também pela senhora Juliane, o senhor Vinícius Bueno, Ivan Lachonsky e Alcione dos Santos negaram-se a prestar qualquer informação. O senhor Amarildo Celine trouxe informações sobre a inexistência de controle rígido em relação aos abastecimentos e sobre a desorganização em relação às suas funções. O senhor Josmar Cordeiro não soube responder aos questionamentos. Na mesma data, após a oitiva das testemunhas, o senhor prefeito municipal apresentou razões e documentos, alegando não existir qualquer irregularidade no procedimento. Da conclusão, da análise de toda a documentação apresentada e dos depoimentos, conclui-se pela existência de uma série de irregularidades a serem apontadas. É fato conhecido que no município possui bomba própria de abastecimento localizada no pátio de máquinas municipal. Em governos anteriores, o diesel sempre foi trazido e abastecido diretamente no tanque do município e o abastecimento se dava no próprio pátio. A existência em edital que a empresa participante possuísse bomba no município restringiu a participação dos concorrentes, que habitualmente forneciam combustível. Além disso, a bomba deveria estar localizada em dependências da própria empresa, estando licenciada no momento da contratação. Somente uma empresa estava apta a cumprir tal exigência, vez que existem apenas 2 postos no município, e um deles estava impedido de participar por ser de propriedade do pai da secretária de Agricultura. Ainda que a empresa Jordana Comércios de Combustíveis tenha oferecido menor preço para gasolina, etanol e arla, esta acabou por desistir do pregão após notificações para cumprir o item 1 do edital, ou seja, possuir bomba de abastecimento no município. A desistência foi lavrada em papel timbrado da Prefeitura Municipal. Vale dizer que os procuradores do município exararam parecer recomendando a adoção de pregão eletrônico, a organização da frota municipal com média de consumo de combustíveis e pneus para a estimativa de consumo para aquisição de combustível e efetivo controle de consumo e quilometragem da frota municipal. 3. A exclusão da cláusula de limitação territorial, sem estudo técnico recomendado tal limitação. Nenhuma das recomendações foi seguida pelo Executivo. Em relação à nota apresentada em valor muito superior ao habitual, restou comprovado pela documentação juntada que, apesar da licitação ter sido homologada apenas dia 25 de maio de 2021, os abastecimentos já se davam a partir do dia 18 de maio, tendo a empresa gerado apenas uma nota fiscal para todos os abastecimentos, simulando terem iniciados os abastecimentos somente no dia 25.
Observa-se no controle de frotas apresentado pelo município que todos os lançamentos de diesel existentes entre os dias 18 de maio e 25 de maio foram lançados como relativos à nota 317, sendo que vários veículos foram abastecidos mais de uma vez na mesma nota fiscal, o que comprova a emissão de nota fiscal vários dias após o abastecimento. A ausência de controle de consumo de combustível restou flagrante pelos depoimentos prestados. As testemunhas trouxeram várias informações de que não há controle de combustível, havendo abastecimentos em galões, sendo que o proprietário do posto de combustível informou não possuir controle da frota do início do contrato. O abastecimento em galão e tambores demonstra a inexistência da justificativa de bomba própria na sede do município. Por fim, traz a informação que várias das testemunhas arroladas negaram-se a trazer qualquer informação que auxiliasse essa casa na elucidação dos fatos. Destaca-se que na documentação juntada pelo senhor prefeito, o senhor Alcione Marcondes é citado como secretário de Transportes, Obras e Serviços, tendo sido responsável por inúmeras contratações, e o senhor Ivan Lachonsky declarou ter prestado serviços no abastecimento de máquinas. Entretanto, negaram-se a trazer as informações à Câmara Municipal, em ofensa à necessidade de transparência na administração pública. Das recomendações. Ante todos os expostos, requer 1. Seja os autos encaminhados ao Ministério Público para apuração de eventual prática de ato de improbabilidade administrativa consistentes no direcionamento do certame licitatório e a aquisição de combustível sem contrato vigente, além da negligência no controle de consumo de combustível. Requer ainda a apuração do crime de falso testemunho pelas testemunhas que negaram-se a colaborar com a investigação. 3. Seja oficiado o TCE Paraná para que tome conhecimento destes relatórios, principalmente em relação ao controle de abastecimento de frotas. É o relatório Mato Rico, 30 de maio de 2022. José Ivanchechi, relator. Coloco em único turno de discussão o relatório referente à Comissão Parlamentar de Inquérito referente aos combustíveis proferido pela CPI dessa Casa de Leis. Estão com a palavra os senhores vereadores. Permissão da palavra, senhor presidente. Está com a palavra o vereador senhor Edivaldo. Da mesma forma, quero deixar aí meu voto, né, tendo estudado, né, quando eu fui o autor, né, dessa CPI, dessa investigação, né, a gente pediu várias documentações, né, ter pedido de informações, né, até naquele momento a gente queria saber, né, várias dúvidas que a gente tinha em relação a isso daí, né, chegando, foi ouvido várias pessoas, algumas pessoas se negaram a dar seu depoimento, né, tendo vista aqueles que eu ouvi, vi realmente, né, ouvi o que eu queria saber, né, então hoje também deixa aí meu voto, ao contrário, nessa essa CPI que eu montei, desde o início, tanto eu quanto os nobres, né, nesse voto final,
né? Então, meu voto é o contrário a esse relatório, senhor presidente. Continua livre a palavra aos senhores vereadores. Permissão da palavra, senhor presidente. Está com a palavra o vereador senhor Marcelo. Mais uma vez, acompanhando a leitura do relatório e analisando participei também, posso falar bastante sobre ela, porque eu participei da oitiva, ouvindo as testemunhas, e também discordo de alguns pontos do relatório. Quando fala que no direcionamento, que só tinha um posto com potencial de vencer a licitação no município, porque o outro estava incapacitado pela contratação de uma das filhas do proprietário, mas aqui é claro que a empresa Jordana Comerciais de Combustíveis, ela ganhou a licitação em alguns itens e depois se recusou a fazer a entrega do combustível no município. É importante que se tenha em mente, população que está presente, que quando um serviço é ofertado ao município da cidade vizinha, o município fica isento de muitas coisas, principalmente da geração de emprego e renda no município. Fica isento da questão de impostos, porque o combustível vai ser comercializado na cidade vizinha, vai ser comprado no município vizinho, o município vai ter despesas de locomoção para sair aqui do Mato Rio com um carro, porque não tem combustível, vai abastecer lá em Roncador, vai andar 20 km de ida e volta, vai ter 1 hora de tempo do funcionário de deslocamento. Isso é tudo gasto público, dinheiro do contribuinte que está sendo gastado sem a devida finalidade. Então, da importância de se ter a aquisição de insumos dentro do município. O que, se for possível, tem que ser comprado dentro do município. Isso é uma questão de viabilidade na administração pública. Então, com relação às pessoas que foram ouvidas, nós, como já falei, nós não temos o direito de votar para prejudicar funcionário. Ainda mais funcionário de carreira, como o senhor Arcione, que por uma longa data está à frente dos trabalhos no pátio, já esteve em gestão anterior como secretário, hoje continua na mesma função. Então, quando é oferecido a função dele falar ou dele ficar calado, e depois ser encaminhado ao Ministério Público como se negando a prestar esclarecimento. Então, fui muito contrário a essa colocação com relação aos funcionários. Quanto ao prefeito, nós temos o prefeito e o prefeito está prefeito. Ele não é prefeito para sempre. Só se nós mudar a lei, como o senhor Danilo falou, nós fazer uma lei específica para o município e criar um prefeito emérito como um papa até morrer, né? Mas isso não é possível. Depois ele já colocou ali que não é possível, porque a Constituição não nos permite, senhores. Então, baseado nisso, para mim, eu ouvi todas as testemunhas, entendi o processo, o depoimento do senhor Odair Dal Santo, empresário proprietário do posto de combustível, para mim esclareceu minhas dúvidas, e eu já, no voto da comissão da CPI, já exalei meu voto contrário ao relatório, e hoje, mais uma vez, deixo aqui meu voto contrário a esse relatório. Muito obrigado, senhor presidente. Continua livre a palavra aos senhores vereadores. Permissão da palavra, senhor presidente. Está com a palavra o vereador senhor José. Então, esta comissão parlamentar de inquérito também apurou várias irregularidades. Uma delas, o direcionamento de licitação, que é uma coisa gravíssima. Sabemos que se comprar no município é sempre melhor para o município, mas sabemos também que a concorrência e o menor preço também é muito viável para o município. Sobre a geração de emprego, o senhor Odair Dal Santo falou que não tem nenhum funcionário no posto, então geração de emprego lá não tem. Então essa narrativa também, né? E sobre os funcionários que trouxeram, que não quiseram falar, nobre colega Marcelo aqui na CPI, foi o próprio prefeito com a sindicância dele que trouxe
os depoimentos deles assinados, né? Então não é nós que estamos falando, né? E sim eles mesmos que trouxeram aqui a documentação. Então isso não é nós que estamos falando, não é nós que estamos querendo prejudicar ou não, e sim a comissão, né? A comissão não, a sindicância, né? Que trouxe o material aqui para nós. Sabemos que com todos a Jordana do posto ter ganhado com o menor preço, não foi ela que desistiu e sim as cláusulas da licitação que tiraram ela de concorrer, né? Isso que a gente fala, né? As cláusulas, as coisas que estavam ali no pedido que estavam ali no edital da licitação, que foi aqui praticamente deixou só um concorrente. Se isso não é direcional à licitação, eu não sei mais o que é. Tendo em vista que os próprios advogados, né, os procuradores do município deram parecer contrário a este modelo de licitação. Somos totalmente favoráveis ao consumo e tudo seja gasto no município, desde que seja no menor preço. A concorrência, ela é livre para ter o menor preço e a qualidade. Coisas que hoje nós não temos visto muito em muitos materiais, qualidade. Essa aqui é uma matéria que vamos trazer mais para frente, que não se diz da CPI, mas a qualidade dos materiais hoje adquiridos, muitas coisas deixam muito a desejar, né? Então eu falo assim, o dinheiro do município, o dinheiro público, não é de algumas pessoas, e sim do povo. A fala do senhor Marcelo como estar prefeito é verdadeira, ele está prefeito, ele não é prefeito. Ele não é o dono do dinheiro. Sim, um cumpridor, né, ele está ali para gerenciar. Ele é o nosso gerente maior do município, a nossa maior autoridade hoje no município, né? Tem o nosso respeito com as coisas boas e também temos, né, várias coisas que temos cobrado, porque assim, a pessoa pública, por ser a maior do município, talvez a maior cobrança vai ali também, que a caneta dele é a caneta mais pesada do município. Então a responsabilidade de uma assinatura dele é muito grande. E nós falamos de milhões por ano neste município. Milhões. Hoje se fala em arrecadar 27 milhões anuais. A responsabilidade para gerir este recurso é muito grande. E para gerir da maneira certa, correta, para que os munícipes não tenham prejuízo, para que os munícipes não percam, porque esse dinheiro é do povo. Não é de algumas pessoas, é do povo. E nós aqui, 9 vereadores nesta casa, somos fiscais do povo, não somos fiscal do prefeito. Não estamos aqui para falar amém ou para falar não. Nós estamos aqui para ser justo com o povo. Todos têm sua opinião, todos têm os seus lados, mas todos têm responsabilidade também com a boa gerência e com a má gerência do dinheiro público. Porque nós não podemos fechar o olho ou baixar a cabeça para coisas erradas. Esse parecer ele já foi aprovado na comissão, né? Provavelmente será reprovado aqui, né, por maioria. Mas isso não deixa de nos deixar com o papel de fiscal e de fazer o melhor para os nossos eleitores e para os nossos munícipes. Isso eu falo. Chegar na casa, colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Porque estamos fazendo, igual eu falei, todos os 9 aqui têm seus lados e suas opiniões. Espero que todos estejam pensando que estão fazendo o melhor. E que todos possam chegar, deitar e dormir sossegado. Meu voto é favorável. Continua a livre a palavra aos senhores vereadores.
também gostaria de deixar o meu parecer a respeito dessa comissão, desse relatório, também sou favorável. Na época que foi feito, o colega Edivaldo fez o requerimento para a formação da CPI, eu sinceramente ainda não tinha estudado tudo a questão, e achei que era menos complicado, mas depois a gente foi ver que tem bastante coisas que de fato justificavam mesmo a formação, a criação dessa CPI que depois foi levantado. Essa nota de R$ 22.511,35 em um único dia, no dia inclusive que foi homologado, que certamente em meio dia de trabalho aí foi gasto, não se justifica. É claro, ficou muito bem claro que já tinha abastecimento antes, e se houve abastecimento de fato, como as notas e a movimentação fala, mostra, ainda é menos mal. Mas precisamos pensar de todas as formas. E as pessoas que poderiam deixar bem claro com relação a todas essas dúvidas que as pessoas tinham, que os membros da CPI tinham naquele momento na comissão, não quiseram falar, era um direito deles, claro, tranquilamente poderiam ficar em silêncio com certeza. Mas as dúvidas permaneceram e outras situações se levantaram muito consistente, difícil de não se concretizar. Então o direcionamento é muito claro, o direcionamento de licitação aí a essa empresa é muito claro, ficou muito bem, a meu ver, muito bem provado já desses estudos todos. E é interessante nós lembrar, mais uma vez voltando a falar, o nome do colega Marcelo falou que nós não podemos fazer essa lei mesmo só para o município de Mato Rico, e não mesmo, já falei na discussão anterior e volto a falar novamente. E o prefeito atual deveria lembrar até, ele fazia parte já da equipe, há um tempo atrás, já faz bastante tempo, o ex-prefeito Marcelo fez uma licitação e ele não limitou nem 1/3, nem 1% de acordo com o que foi feito esse edital de agora. Ele simplesmente colocou ali que teria que comprar pneus e que os pneus fossem nacional. O Brasil inteiro. Os 5.000 e poucos municípios do nosso país, do Brasil, poderiam participar, menos os países estrangeiros, os países de fora. Era para ser pneu nacional. E respondeu por isso. Levou ferro por isso. Porque ele colocou nacional. Então, infelizmente, a gente sabe da necessidade de movimentar o município, a gente sabe do bem que traz isso, comprar do município, mas infelizmente, mais uma vez eu digo, o princípio da administração pública não permite isso. Tem que deixar aberto para todos. Nós podemos comprar aqui no município, sim, quando é o nosso particular, o nosso salário, o nosso ganho, a gente pode comprar onde quer, mas quando é do município, isso para que todos possam entender novamente, aqueles que nos assistem de suas casas. Não é o meu gosto que muitas vezes deve prevalecer, mas eu tenho que cumprir a lei. Se deu problema numa licitação, que colocou para comprar apenas pneu nacional, visto que os pneus que vinham de fora, muitos deles tinham uma qualidade muito baixa e deu complicação, imagina limitar apenas o município. Sei que não é bom para o município, seria bom comprar de fato tudo aqui no município, alimentaria o comércio e tudo mais, a finança, geração de emprego, renda e impostos do município, mas infelizmente não é possível. Podemos comprar aqui o que é do nosso, mas não podemos limitar de forma alguma. E quando se falou em lucro, em economia, fica também a pergunta, será que os combustíveis daqui do nosso município, de fato, é mais barato que nos outros municípios vizinhos? Também isso não serve como regra, né? Então ficou muito claro esse direcionamento, a meu ver, e por isso que nós precisamos ter consciência daquilo, da legalidade, né? A moralidade, nesse caso aqui eu digo assim, pode ser moral, mas não é legal, e nem um pouco a situação com que foi feito o edital. E se for analisar profundamente tudo isso, não há nada, nem de moral e nem de legal. Há uma situação bem complicada a ser investigado. Sei que, infelizmente, pelo visto, não será aprovado o relatório, mas fica aí o nosso posicionamento com relação a isso e de consciência tranquila de que estamos votando de acordo com a nossa consciência nessa situação, porque não é possível
gastar R$ 22.511 em meio dia de trabalho, ou seja, ou mais de R$ 100 mil em combustível em 3 dias, se for somar todas as notas de 3 dias após a homologação. Não está certo, não se gasta tudo isso. Vemos algumas máquinas, alguns veículos aí sendo abastecidos 3 vezes por dia, e a questão, de acordo com o diário de bordo e tudo mais, e a questão de ter a empresa com a bomba de abastecimento no município não justifica, pelo fato que foi abastecido em galões e tudo mais, de acordo com as oitivas que tivemos e as próprias declarações que foi feito na comissão de sindicância, que foi formado pelo próprio prefeito, que informou a cada um de nós. Então, não está certo, com certeza, essa situação. Coloco em único turno de votação o relatório final referente à Comissão Parlamentar de Inquérito, referente aos combustíveis do município. Os favoráveis continuem como estão, os contrários levantem-se. Reprovado por maioria de votos.